Sou Leila Arruda, estou lendo Confissões de Agostinho, capítulo 3, livro 3, capítulo 8. Poderá ser injusto em qualquer tempo ou lugar amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e amar ao próximo como a si mesmo? Da mesma forma, os atos ilícitos contra a natureza estão por todo lugar e em todos os tempos, a fim de serem detestadas e punidas, assim como aquelas feitas pelo homem de Sodoma, cujas nações que a cometerem deverão ser culpadas pelo mesmo crime, pela lei de Deus, que não criou os homens para que abusassem uns dos outros. Pois até mesmo a comunhão que deveria haver entre nós e Deus é violada quando a natureza criada, da qual ele é o autor, é corrompida pela perversidade da luxúria. Mas esses atos ilícitos, que são contra os costumes dos homens, devem ser evitados de acordo com as variedades de tais costumes. Assim, o que se concorda por convenção e confirma-se pelo costume ou pela lei de qualquer cidade ou nação, não pode ser violado pelo prazer ilícito de alguém, seja nativo ou estrangeiro, pois qualquer parte que não se harmoniza ao todo é ofensiva. No entanto, quando Deus ordena algo contrário aos costumes ou acordos de uma nação, ainda que nunca tenha sido feito antes, deve ser cumprido. Se for interrompido, deve ser retomado. Se nunca for estabelecido, deve ser agora estabelecido. Pois é lícito a um rei que, na nação em que governa, ordenar o que nem ele, nem qualquer outro antes dele tenha antes ordenado. Obedecê-lo não pode ir contra o bem comum da nação. Não seria ilegal não lhe obedecer, pois obedecer ao rei é um acordo geral da sociedade humana. Se assim é feito perante um rei, com ainda menos hesitação, devemos obedecer a Deus. Em todos os seus comandos, governador de todas as suas criaturas, entre os poderes da sociedade humana, a maior autoridade é obedecida em detrimento da menor. Assim, Deus deve ser obedecido acima de todos. Assim também deve ser o procedimento quanto aos atos de violência, quando há desejo de ferir ao outro, seja pelo tratamento humilhante ou pelo dano. Ambos são feitos por motivos de vingança, como um inimigo contra outro, ou por motivos de lucro pertencente a outro, como no caso de um ladrão contra um viajante, ou para que se evite algum mal, como no caso de alguém que teme o outro, ou por inveja, como um homem menos afortunado em relação ao mais afortunado, ou alguém próspero, contrapondo-se àquele que convive com os próprios medos, ou com aquilo pelo que sofre, ou até mesmo pelo mero prazer na dor do outro, como os espectadores de gladiadores ou zombadores escarnecedores de outros. Essas são as principais formas de iniquidade e a fonte da luxúria da carne, dos olhos e do poder. Às vezes existe apenas uma, às vezes duas combinadas, outras vezes a todas elas juntas. Assim vivem os homens, transgredindo contra 3, contra 7, contra o saltério de muitas cordas. Teus 10 mandamentos, ó Deus Altíssimo e Dulcíssimo. Mas quais atos maldosos podem ser feitos contra ti, se tu não podes ser contaminado? Ou quais atos de violência podem ser desferidos contra ti, se tu não podes ser agredido? Mas tu punes os pecados que os homens cometem uns contra os outros, pois quando os cometem contra ti, também o fazem perversamente contra as próprias almas, e a iniquidade mente a si mesma, seja corrompendo e pervertendo a natureza dos homens, a qual tu criaste e ordenaste, ou pelo imoderado do que é lícito,
ou queimando naquilo que é ilícito, cujo uso é contra a natureza, ou são considerados culpados, cheios de fúria contra ti no coração e nas palavras, rebelando-se contra ti, insistindo em desobedecer, ou quando deixam de lado o respeito pela sociedade humana, alegrando-se corajosamente em conspirações e divisões obstinadas, de acordo com o que os agrada ou os ofende. Tais coisas acontecem quando tu és deixado, ó fonte da vida, único e verdadeiro Criador e governador do universo. Tais coisas acontecem quando, por orgulho e obstinação, ama-se a parte e tem-se a falsa impressão de que é o todo. Então, por meio de humilde devoção, nos voltamos a ti e tu nos limpa dos nossos mau hábitos e és misericordioso quando confessamos os nossos pecados. Tu ouves o gemido dos prisioneiros e nos liberta das correntes às quais prendemos a nós mesmos. Tu o fazes se não nos levantarmos contra ti com a arrogância de uma falsa liberdade, sofrendo a perda total por querermos mais, amando mais nossos próprios bens que a ti, o maior bem de todos.